Salve, salve, rapaziada. Bora falar de Corinthians. Faz tempo, né? Faz tempo. Não aguentava mais essas eliminatórias. Não aguentava mais ficar sem Corinthians. O Brasil ainda fazendo jogos só contra o Chile, que fez um bom jogo, né? Contra a Bolívia foi um lixo. Mas tava com muita saudade do meu Corinthians. E bora comentar. Corinthians 2, Atlético Paranaense 0. Pra mim, não tem muita coisa o que comentar nesse jogo, sinceramente. Eu acho, na minha visão, que foi um grande jogo do Corinthians? Não. Foi um jogo ruim? Não. O Corinthians sabia que o Corinthians estava com o protocolo debaixo do braço, tava tranquilo no jogo. O Corinthians sabia que dentro da sua casa era muito difícil o Atlético realmente ser mais forte. E foi o que realmente aconteceu. O Atlético ele veio por um milagre. O Atlético realmente veio por um milagre. Não tinha como eles classificarem sem colocar muita pressão na Série B, porque eles iam ter que abrir mão, sim, da Série B para tentar a classificação. Eu poderia dizer que eles iam ter que abrir mão da Série B por uma chance de 10% de classificar na Copa do Brasil, ou seja, não vale a pena. Hoje o Corinthians simplesmente. No primeiro tempo o jogo foi bem mais ou menos, mas hoje eu acho que o jogo não é marcado por futebol, e sim novamente por juízes e VAR. E VAR. Eu acho que hoje o jogo de hoje ele é. Não tem nem o que falar. Foi um jogo que o Corinthians controlou. Tiveram lances ali e aqui que estranhos, mas o que mesmo chamou atenção nesse jogo foi o juiz e o VAR. Começa no lance do gol do Atlético Paranaense, o primeiro gol, porque a gente tende a. Esse tipo de falta foi uma falta claríssima. Você pode falar que não. É que é muito cômodo falar que foi roubado quando é com o Corinthians. É muito cômodo, eu sei. Tipo, o pessoal fala, tá ajudando o Corinthians. Eu tenho noção disso. Porém, é falta. Se fosse contra o seu time, você ia falar que é falta, porque foi falta. Ombro nas costas é falta. É protocolar. Normal. Porém, na frente do juiz. E ele deixou seguir. Deixou seguir. E o que você me mostra com isso? Deixando o jogo seguir. Você simplesmente fica dependendo de muleta do VAR. O VAR não é uma muleta, mas os juízes usam de muleta. O lance claro na cara do juiz e ele não marcou. Deixou correr, saiu o gol. Era muito difícil sair um gol? Era, mas saiu. E aí, a torcida do Atlético fica na bronca, eu entendo. Pô, olha o gol que saiu, na circunstância que saiu. Pô, anular? Eu entendo. Mas foi falta. Uma falta que já deveria ter sido marcado facilmente no lance, porque ele tava na frente. Não tinha segredo. Não foi roubado. Não foi nada. Foi um lance normal. Que ele decidiu se complicar. Aí agora eu vou citar um lance que, porra, eu como corintiano, pô, era pro Vitinho ter sido expulso. Sendo bem sincero. Sendo bem sincero. Era sim pro Vitinho ter sido expulso. Uma entrada muito. Nossa, muito além. Não precisava. Não precisava. Definitivamente não. O jogo totalmente controlado. O Vitinho deu uma entrada por cima, pisou na perna do cara. Se ele pisa um pouquinho mais forte, talvez poderia ter até lesionado o cara. Então, ele meio que ele deu uma regada assim no cartão vermelho do Vitinho. Não deu. Mas depois ele simplesmente inventou um pênalti fora da área. Ou seja, eu erro aqui, eu tenho que compensar ali. Essa é a arbitragem do Brasil. Horrível, horrível, horrível. Eu não. Hoje você não comemora mais gol, porque você tem que esperar o VAR analisar. Hoje você não. Por qualquer momento, seu jogador pode ser expulso por, sei lá, qualquer coisa. Então hoje o futebol ele me mostra um pouco chato de assistir em alguns aspectos, porque você fica muito dependente da vontade do árbitro, da vontade do árbitro e da vontade do VAR, porque hoje nem com a imagem eles anularam um pênalti que foi fora da área, nem com a imagem. Por quê? Porque ele já estava se apoiando tanto nessa muleta
que ele simplesmente falou, eu vou dar o pênalti, eu fiz merda, eu não expulsei o Vitinho, e eu vou dar o pênalti, porque eu quero. Ignora a imagem, eu quero dar o pênalti e eu vou dar o pênalti. Só que isso diz muito sobre a arbitragem brasileira. Porque hoje vai errar contra um, amanhã vai errar contra outro, e os times só são prejudicados. Hoje eu acho que o Atlético foi prejudicado, talvez na expulsão do Vitinho. Sim. O Atlético não ia fazer nada, mesmo se o Vitinho fosse expulso. Tava 2-0 já no placar agregado, não ia acontecer nada. Nada. Mas não dá pra saber também. Eu posso dizer que foi sim um pouco prejudicado, mas o Corinthians também foi prejudicado no lance do pênalti. Então, ficou elas por elas. O primeiro gol, normal, foi uma falta clara. E, mano, tipo, falando um pouco do jogo mesmo, os gols do Corinthians, pô, não preciso nem dizer, né? O Guinegão tá jogando muita bola. O Guinegão, se a gente já tem. Dá até pra já ficar um pouco animado que ele vai ser ídolo. Não sei se vai realmente, não tem como saber. Mas, pô, quem é corintiano e não tá animado com o Guinegão, pô, você tá maluco. Você tá maluco. Se você é corintiano e não tá animado com o Guinegão, pô, um jogador que entrega vontade, um jogador que é muito lúcido para um atacante. Normalmente os atacantes eles simplesmente baixam a cabeça e faz qualquer coisa. Muito lúcido. Vou dizer novamente, não é craque, não é craque, mas é muito útil. E hoje, sendo bem sincero, Guinegão não é reserva de ninguém no Corinthians, de ninguém. É foda falar isso, mas o Dorival vai ter que encaixar Memphis, Yuri e Garro com o Guinegão. Vai ter que dar um jeito. Ou algum desses caras vão ter que sair. Porque o Guinegão hoje ele não é reserva. Não é reserva. O cara ele cria, o cara se esforça. Ele tá fazendo de tudo hoje no Corinthians. Deu assistência pro primeiro gol do Garro, que tava merecendo, tava precisando. Não digo nem merecendo, tava precisando. O Garro não tava bem. Hoje conseguiu fazer o gol. Espero que tire essa zica que tá, né? Mas hoje o nome do jogo foi Guinegão. O Guinegão é muito bom jogador, muito bom jogador. Eu espero que não seja aquele hype passageiro que comece a jogar muito mal, que parece que vai virar outro jogador. Eu quero muito que esse moleque dê certo, porque o Corinthians precisa disso. O Corinthians precisa muito disso. E é isso, rapaziada. Não tem muito o que falar. Jogo totalmente protocolar. O Atlético não veio pra ganhar. O Corinthians não veio pra fazer tantos gols. Realmente não fez 2-0, mas jogou com o protocolo debaixo do braço. Então, jogou muito bem? Não. Jogou muito mal? Não. Jogou normal. Normal. Não precisou fazer tanto esforço assim. Então, eu acho que hoje, tipo, nenhum jogador merece crítica. Nenhum jogador merece, tipo, os maiores elogios. Todo mundo foi aceitável. Acho que a única pessoa que eu posso falar que hoje, tipo, eu não entendo por que joga no Corinthians é o Maicon. Eu acho que o único jogador que eu posso dizer hoje que, pô, mano, o Maicon ele irrita muito, mano. O Maicon, ele simplesmente não é jogador pro Corinthians. Espero realmente que o Corinthians não renove com ele. É um jogador muito fraco, muito fraco. Foi salvo hoje pela falta, porque fez corpo mole sim no lance. Se fosse um pouquinho mais no ombro, o juiz não ia dar aquela falta. Não ia dar aquela falta, porque ele tava com corpo mole na jogada. Então, o Maicon ele só atrapalha, ele não marca. Quando entrou o Patrick, eu até brinquei com a minha prima, a gente tava vendo. Eu falei simplesmente, pô, o Patrick e o Maicon disputam quem que tá mais gordo. O Maicon não consegue correr, o Maicon já não consegue mais armar jogo, vive de lances também. Não é um cara que pode somar pro Corinthians. O Maicon, ele não pode ser titular, e muito menos capitão, né? Muito menos capitão. E bom, rapaziada, é isso, não tem muito o que falar hoje. Hoje, o importante foi a classificação. Não era, como muitos estão dizendo aí, não é só jogar bem, né? E realmente, ganhar de 1-0 é melhor do que não ganhar. Então, hoje foi isso. Se gostou, deixa o like, se inscreva, que ajuda muito o canal. E é nóis, vai Corinthians!